Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo de probabilidade, começando com o princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. Eu tenho a certeza absoluta que vocês já viram probleminhas de situações que utilizaram o princípio multiplicativo muitas vezes sem saber, só de maneira intuitiva, tá? Então vamos começar o nosso estudo com essa situação. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Então, ela tem 5 percursos diferentes de Recife para São Paulo, né? E 4 percursos de São Paulo para Porto Alegre. Se essa pessoa escolher fazer o percurso 1 até São Paulo e o percurso A até Porto Alegre, é uma possibilidade. Mas se ela faz o primeiro percurso e o percurso B, segunda possibilidade. Percurso C, terceira possibilidade. Percurso D, quarta possibilidade. Ela também pode escolher o segundo percurso de Recife para São Paulo. E ainda assim, ela vai ter 4 opções na segunda etapa do percurso. Se ela escolhe o percurso 3, se ela escolhe o percurso 3 e na segunda etapa ela escolhe o percurso A, além do percurso A, ela ainda tem mais outras 3 opções. Então, para cada um dos 5 percursos que essa pessoa escolher, ela ainda vai ter 4 opções na segunda etapa. Isso aqui, gente, é um evento que está acontecendo. É uma pessoa que quer ir de Recife para Porto Alegre. Só que nesse processo, a pessoa tem que cumprir 2 etapas. Essas 2 etapas são independentes. Não depende uma etapa da outra. Uma não depende da outra acontecer e uma não interfere no acontecimento da outra, tá? Uma não depende da outra e nenhuma delas interfere no acontecimento da outra. Então, é um evento que está acontecendo com 2 etapas sucessivas. Essa representação aqui já foi vista por vocês anteriormente. Ela também é conhecida como árvore de possibilidades. Se nós calculássemos cada uma das possibilidades, nós veríamos que essa pessoa tem 20 maneiras possíveis para fazer essa viagem de Recife até Porto Alegre. Poderíamos contar de um em um, poderíamos ir somando em cada uma das etapas, ou poderíamos simplesmente observar que eu poderia multiplicar as 5 possibilidades no primeiro percurso com as 4 possibilidades no segundo percurso. Bom, quando nós temos um evento que é composto de 2 etapas sucessivas e independentes, essa independência é extremamente importante, então nós temos que, nesse caso, a primeira etapa é de 5 possibilidades e a segunda de 4 possibilidades, então o total de maneiras é de 20 possibilidades de fazer essa viagem. Então, esse produto, que é o da primeira etapa, a quantidade de possibilidades da primeira etapa, com a quantidade de possibilidades da segunda etapa, esse M vezes N é aquilo que determinamos de princípio fundamental da contagem, é aquilo que nós denominamos de princípio fundamental da contagem. Então, para que esse produto valha, eu preciso ressaltar que é um evento com 2 etapas, ou etapas, 2 ou mais etapas que são independentes, tá bom? As etapas não se vinculam, tá? Não há nenhuma intercorrência entre si, certo? Então, esse processo, esse produto é chamado de princípio fundamental da contagem. Vamos ver agora uma outra situação em que podemos usar esse princípio multiplicativo. Vamos imaginar aqui o lançamento de uma moeda e um dado, simultaneamente. Então, a gente sabe que se eu lançar uma moeda, eu tenho 2 possibilidades, que é de sair cara ou coroa, e no lançamento de um dado eu tenho 6 possibilidades, que é sair dos números que vão de 1 a 6. Bom, vamos aqui denominar que o C representa a cara e o C barra coroa, ok? Então, vamos imaginar assim. No lançamento da moeda, obtivemos cara. Quando eu lancei o dado, ou quando eu lançar o dado, pode ter saído a face 1, então essa é a primeira possibilidade. Pode ter saído a face 2, que é a segunda possibilidade. A face 3, que é a terceira possibilidade. E isso pode acontecer até a face 6, sexta possibilidade. Mas, se eu lançar uma moeda, pode sair também coroa.
Então, quando eu lanço a moeda e sai coroa, eu ainda tenho a mesma quantidade de possibilidades de sair as 6 faces. Eu ainda tenho 6 possibilidades de sair a face que eu quero. Eu ainda tenho 6 possibilidades para o lançamento de um dado, tá bom? Para a face sair em um dado. Bom, então na primeira etapa do evento eu tenho 2 possibilidades, ou sai cara ou sai coroa. Na segunda etapa do evento eu tenho 6 possibilidades, tá? Números de 1 a 6. Ao todo eu tenho 12 possibilidades. Ao invés de eu contar separadamente cada uma dessas possibilidades, eu posso simplesmente observar que o total de possibilidades é o produto da primeira etapa do evento e da segunda etapa do evento. O produto de 2 e 6 é 12. Então, eu tenho 12 possibilidades de resultados para o acontecimento desse evento. Vamos só observar uma terceira situação, considerando os algarismos que vão de 0 a 7. Quero formar um número que possua 3 algarismos. De quantas possibilidades eu posso formar esse número? De quantas maneiras diferentes eu posso formar esse número? Tem uma posição da centena, da dezena e da unidade. Então, aqui eu vou analisar quais algarismos eu posso colocar na centena. Posso colocar o algarismo 0? Não, porque se eu colocar o algarismo 0, vira apenas um número com 2 algarismos, né? Eu teria o número 21, 57, 69, assim por diante. Eu não teria 2 dígitos. Então, teria apenas dezena e unidade. Então, eu posso colocar o algarismo 1? Sim. 1, 2, 3, 4. Dentre todos esses, o único que se exclui é o 0. Então, para a casa das centenas, eu tenho 7 algarismos disponíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho esses 7 algarismos disponíveis. Agora, para a casa das dezenas, qualquer um deles se enquadra na posição de dezena. Então, eu tenho 8 algarismos disponíveis. Já na posição das unidades, eu também tenho 8 algarismos disponíveis, né? Posso preencher com qualquer um desses dígitos, que com certeza isso não vai interferir na formação do número que eu quero com 3 algarismos. Então, nesse caso, eu vou ter quantas possibilidades? Para o primeiro, eu tenho 7 possibilidades, para o segundo, 8, para o terceiro, 8 também. Então, ao todo, eu vou ter 7 vezes 8 vezes 8, ou seja, 448 possibilidades. Imagina se nós tivéssemos que fazer árvore de possibilidades para essa situação. Daria muito trabalho. Então, o princípio multiplicativo facilita e muito na hora que a gente precisa relacionar essas informações que são de apenas um evento. Bom, agora, e se eu quiser formar um número com 3 algarismos distintos? Então, aí, nós precisamos observar algumas coisas. Primeiro, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro número, tá? Para o primeiro número, para o primeiro algarismo, desculpa. Para o primeiro algarismo, como eu tinha dito anteriormente, nós não podemos utilizar o algarismo 0, né? Então, nós temos os algarismos de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuamos tendo 7 algarismos disponíveis para a centena. Só que para a posição da dezena, o algarismo que foi utilizado na centena não pode ser repetido. Digamos que eu usei o algarismo 1. Eu não posso usar o algarismo da dezena porque eu quero algarismos distintos. Então, eu posso usar aqui o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Se eu tiver usado o 2 na centena, eu posso usar o 0, o 1, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Se nós formos observar, eu vou estar sempre excluindo um algarismo, que foi o que eu utilizei na centena. Só que na dezena eu volto a ter o algarismo 0. Então, eu sempre vou ter 7 algarismos disponíveis. Vamos com calma. Primeiro, na centena, eu tinha 7 algarismos, porque eu excluí o 0. Ao todo, tínhamos 8, né? De 0 a 7. Então, eu tinha 8 algarismos. Não posso utilizar o 0. Então, eu tenho de 1 a 7. Tenho 7 algarismos. Só que, para a dezena, eu não tenho só os 7 algarismos, considerando o que eu usei anteriormente. Eu tenho todos os que eu não utilizei. Todos os que eu não utilizei são 7 algarismos, porque agora eu estou incluindo o 0. Quando eu incluir, supondo que eu usei o número 1, tá? Usei o número 1 na centena. Usei o número 5 na dezena.
Quantos algarismos eu tenho disponíveis para a unidade? Eu tenho todos, exceto o 1 e o 5. Eu tinha 8. Eu tirei o 1 e o 5, então eu tenho agora 6 algarismos. 6 algarismos disponíveis. Então, eu vou ter 7 algarismos da centena, 7 para a dezena e 6 para a unidade. Então, nós vamos usar o princípio multiplicativo para essas possibilidades. 7 vezes 7 vezes 6 é igual a 294, ou seja, nós temos 294 maneiras distintas para formar um número de 3 algarismos distintos com algarismos de 0 a 7. Certo? É um princípio simples. Nós precisamos apenas estar atentos à repetição e às restrições que a situação está impondo sobre esse evento, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e nos vemos então na próxima.